Por conta da minha infância no interior do Ceará e ser filha de um agricultor, eu posso falar emocionada sobre plantar e colher. Eu tenho boas lembranças sobre os meus dias de ir para o campo plantar, depois colher e também debulhar. Processos naturais do agro. Lembro ainda hoje quando tínhamos que debulhar o feijão, o milho, a fava e por aí vai. Nossa reflexão hoje falará dessa alegria em João 4, do 35 ao 38, que vai nos dizer assim: Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Talvez os discípulos tivessem conversado entre si sobre a colheita que estava próxima, ou talvez fosse um provérbio comum entre os judeus: 4 meses entre a semeadura e a ceifa. De qualquer modo, o Senhor Jesus novamente utilizou o fato físico da ceifa para ensinar lições espirituais. Os discípulos não deveriam pensar que a época da colheita ainda estava longe. Eles não poderiam dar-se ao luxo de gastar a vida à procura de comida e roupas, pensando que o serviço de Deus poderia ser feito mais tarde. Eles precisavam entender que os campos já estavam branquejando para a ceifa e, naturalmente, os campos aqui se referem ao mundo. No exato momento em que o Senhor falava essas palavras, ele estava no meio de um campo pronto para a colheita, contendo almas de homens e mulheres samaritanos. Ele estava falando aos discípulos que uma grande colheita estava perante eles e que eles deveriam dedicar-se a esse serviço imediatamente e com todo o cuidado. Jesus usou uma ilustração de Samaria para contrastar a colheita natural com o seu tipo de colheita. Era época de colheita na região. Os campos estavam maduros, literalmente brancos. Jesus, no entanto, havia plantado uma semente junto ao poço e já estava colhendo os frutos de fé entre os samaritanos. Veja que a continuidade desse texto, aqui em João 4, ele vai dizer do 39 ao 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Quando Jesus se refere aos outros, talvez estivesse em mente João Batista, ou talvez estivesse se referindo à obra que ele havia acabado de realizar na vida da mulher samaritana e de todo o povo daquela região que havia respondido à mensagem de Jesus com fé, com conversão e com o conhecimento de que realmente havia ali um campo preparado para o coração de todos os que estavam crendo por causa do testemunho da mulher e dos 2 dias que Jesus esteve ali com eles, pregando, ensinando e revelando a bondade e a graça do Pai. Jesus convidou seus discípulos
a levantarem os olhos e olhar para os campos. Não sei onde é que você está me ouvindo nesse momento, mas eu também quero dizer a mesma palavra. Olhemos para as pessoas ao nosso redor com os olhos de Jesus, vendo oportunidades e não dificuldades, percebendo que pessoas carentes ou problemáticas são pessoas com necessidades, procurando uma mudança de vida. Jesus vai nos dizer também que nós devemos nos alegrar enquanto estamos semeando e também enquanto colhemos. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Os discípulos iriam ceifar onde não semearam, como diz o versículo 38. E nós também hoje. Ao mesmo tempo, esse ministério de Jesus possivelmente acabou sendo uma semeadura que contribuiu à ceifa de Filipe e os apóstolos alguns anos depois, como nos declara Atos 8, do 4 ao 25. Da mesma forma, muitas vezes estaremos preparando o terreno para uma ceifa mais tarde. Pesquisas mostram que uma pessoa tem de ouvir o Evangelho 7 vezes em média para dedicar a sua vida a Jesus. Quando compartilhamos o Evangelho de forma atraente, contribuímos para a ceifa que há de vir. O texto vai nos dizer que muitos samaritanos creram. Aquela pequena semente, como eu já falei anteriormente, que Jesus plantou ali ao lado do poço de Jacó, na vida da mulher samaritana, deu muitos frutos, porque toda aquela aldeia de samaritanos foi alcançada pela mensagem que Jesus comunicou à mulher, e a mulher comunicou à aldeia, e a aldeia vai até Jesus. Jesus agora colhe esses frutos maravilhosos e que nos incentiva a continuar plantando, a continuar semeando, que não importa se seremos nós que iremos colher ou se prepararemos o terreno para que outros venham a colher no futuro, como também nós já estamos colhendo, porque outras pessoas plantaram, outras prepararam o terreno, outros trabalharam com o arado e também com a boa seleção das sementes. E esses agora estão frutificando para a glória de Deus. Jesus viu o cumprimento de um ditado popular, que um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Alguns cristãos são chamados a pregar o evangelho por muitos anos sem ver resultado pelo seu trabalho. Outros entram em cena no final desses anos e muitas vidas se convertem ao Senhor. É um mistério que nós temos aqui, de que muitos plantarão e que muitos outros colherão, mas que lá na eternidade todos se alegrarão, porque trabalharam, dedicaram tempo, dedicaram fidelidade e o Senhor deu pleno êxito segundo a sua boa vontade e deu esses resultados para o louvor da sua glória. Eu queria deixar aqui uma última palavra. Não importa se é você que está plantando ou é você que vai colher, porque lá na eternidade realmente é que nós saberemos que valeu a pena semear ou valeu a pena colher, porque na realidade quem fez o milagre mesmo foi o Senhor. E nós apenas fomos um instrumento nas mãos dele, ou para semear ou para colher. Que Deus então nos dê hoje um dia para continuarmos realizando a tempo e fora de tempo o trabalho do Senhor, porque sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ótima reflexão, ótimo dia, um grande abraço. Deus nos abençoe. Amém.